passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 9, nos fala sobre a conclusão do templo que Salomão havia construído para o Senhor. Vamos ler aqui o texto para a gente entender o contexto. 1 Reis, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim na palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que, tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse... Antes de ler aqui a sequência, vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, Salomão acabou de edificar o templo, a casa do Senhor. Construiu também a casa do rei. E diz a Bíblia, e tudo o que tinha desejado e designara fazer. Então ele construiu tudo o que veio à sua mente. Além da casa do Senhor, fez uma boa casa para ele também, e tudo mais, né, que ele tinha desejado. Alguém me questionava esses dias como é que Deus não se incomodou que ele tivesse feito o templo e também fez uma casa para ele. Na verdade, o que Deus queria, Deus não se importou que ele também tivesse construído uma casa para ele, porque Deus havia abençoado sobremaneira não só o rei como Israel. Israel vivia um momento único na sua história por ocasião do reinado do rei Salomão. O rei Davi, seu pai, havia lutado todas as guerras que tinha. E Salomão, quando assumiu, não tinha mais guerra. E ele, infelizmente, apesar de estar com todas as bênçãos de Deus na sua mão, sendo derramadas sobre o seu reinado, sobre a sua vida, ele já começou mal, porque foi casar com a filha de Faraó do Egito. Ele não tinha necessidade de fazer isso. Tanta mulher em Israel, ele vai casar com uma estrangeira, casou com a filha de Faraó. Obviamente, eu quero acreditar, quero entender aqui que seu objetivo foi tentar fazer uma aliança com um país que era temido, que era poderoso, e obviamente ele casado com a filha do Faraó, o Faraó do Egito não iria provocar guerra contra Israel, porque teria na pessoa do rei seu genro. Então ele não quis nem saber, não pensou duas vezes, eu acredito, casou com a filha do Faraó. Aí construiu uma bela casa para ele, e o templo também foi considerado uma das maiores maravilhas do mundo na época. Riquezas não faltavam, mas a pessoa que me questionou, como é que Deus permitiu que ele fizesse a casa? Qual o problema de fazer a casa? Olha o que é que Deus diz para ele então. Na segunda vez que tornou a aparecer, ele já tinha aparecido uma vez e apareceu agora a segunda. E o Senhor lhe disse, está aqui no verso 3 do capítulo 9 de 1 Reis: Ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Bacana, né? Deus aparece para Salomão e diz isso para ele, satisfeito com o que ele tinha feito. A questão da casa, Deus não tocou e nem precisava. Ele tinha abençoado e o propósito de Deus não é que a gente seja miserável, com certeza. O dinheiro não é problema, o problema é o amor ao dinheiro. O problema
É esse, o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. E agora aqui eu destaco a sua atenção para o que Deus fala a partir do verso 4. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, olha o que Deus pede para ele, apenas isso, anda na minha presença como teu pai andou, com integridade de coração, no coração inteiro, e com sinceridade. E Deus disse, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então ele diz, se fizeres isso. Aí no verso 5 ele diz, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. E no verso 6, atenção para isso aqui, porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, e ouça bem aqui, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. Vamos entender. Simplesmente Deus abençoou com tudo. E pediu apenas que ele andasse como Davi andou, com integridade de coração, com sinceridade, fazendo tudo o que Deus havia mandado, ou seja, sendo obediente a Deus. E disse que se ele fizesse assim, se ele agisse assim, não lhe faltaria sucessor sobre o trono de Israel. Mas Deus também alertou, se ele ou os filhos dele, de qualquer maneira, se apartasse de Deus, não guardasse os seus mandamentos e os seus estatutos, e fosse e servisse a outros deuses e os adorardes, então viria a punição. Eliminaria Israel da terra que lhe havia dado, e o templo, etc. Bem, mais adiante, nós vamos ver, no capítulo 11, o declínio tremendo que experimentou Salomão. Diz assim, ora, no capítulo 11 de 1 Reis, ora, além da filha de Faraó, que eu já falei para você que ele havia casado, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Ora, Deus tinha dito que não casasse com estrangeira, com mulheres de outros povos, é o nosso caso hoje, do jugo desigual, um crente casar com uma pessoa não crente, porque fatalmente vai acabar sendo arrastado para a religião do outro. Difícil, a pessoa diz, com meu amor eu vou conseguir trazer ele para a igreja. Traz não, ele é que tira você da igreja, viu? Pode ter certeza. E no verso 3 diz quantas mulheres esse homem tinha. Tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas. 700 com 300 dá 1000 mulheres. O homem tinha 1000 mulheres. E chama a minha atenção aqui que diz que tinha 700 mulheres, princesas. Se elas eram princesas, elas eram filhas dos reis dos outros povos. Está vendo aqui, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, eram princesas, filhas de reis. Então, sendo pessoas que foram criadas dentro de um palácio, casaram com o rei Salomão, que era riquíssimo. Essas mulheres perverteram ele, porque elas adoravam outros deuses. E diz no verso 4, e diz aqui antes no verso 3, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Tá vendo? O jugo desigual é isso, perverter o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. E assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai.
Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Imagina só, 700 mulheres, todas servindo outros deuses, e ele fazendo a vontade dessas mulheres, ele que tinha sido tremendamente abençoado por Deus. Lembra das palavras que Deus disse para ele? Só pediu que ele mantivesse a sua obediência, que seguisse os estatutos e os mandamentos, que não fosse adorar outros deuses, mas ele fez. E eu fico pensando, quantos de nós hoje sabemos o que agrada e o que não agrada a Deus, mas por causa do nosso livre-arbítrio, coração duro, cabeça dura, vai e faz aquilo que desagrada a Deus, mesmo sabendo que está desagradando. Foi o que Salomão fez, um homem que tinha sido tão abençoado. E aí nós vamos ver a ira de Deus contra Salomão no verso 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. O homem não levou em conta a intimidade que Deus procurou ter com ele. Jogou no lixo, jogou no esgoto. E diz no verso 10, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho por amor de Davi meu servo e por amor de Jerusalém que escolhi. História linda, mas a gente tira uma lição muito grande aqui. Somos tão abençoados por Deus. Sabemos qual a vontade dele para as nossas vidas. E por que tantas e tantas vezes temos o coração duro e a cabeça dura que nem Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, e acabamos servindo a outros deuses. Você pode dizer, que outros deuses? Meu irmão, tem tantos deuses que você pode estar seguindo. Você pode estar idolatrando seu pastor, está idolatrando o cantor, você pode estar idolatrando seu carro, seu dinheiro, seu patrão, tanta coisa. E Deus tinha dito para Salomão, e vale para nós, eu vou ler de novo aqui. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Ou seja, se fizeres isso, tens a bênção garantida. Se não fizeres, espere a ira de Deus. Que o Senhor aplique a porção da sua palavra e esse ensinamento em nossos corações, em nome de Jesus.